Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Pesquisadores da Unesp de Rio Claro, interior de São Paulo, estudam o uso do lodo, sobra tóxica do tratamento de esgoto, como fertilizante na agricultura. Em 2013, a descoberta ganhou um prêmio do Ministério Federal de Educação e Pesquisa na Alemanha para jovens cientistas do mundo. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. A cidade de Rio Claro atualmente trata 55% do esgoto produzido por seus moradores. A estação de tratamento de esgoto tem diversos processos até a água do esgoto voltar a ter condições de ser jogada de volta ao rio. Mas sobra o lodo. O lodo é o resíduo final desse tratamento e se ele for jogado no meio ambiente sem o devido cuidado, ele é tão prejudicial quanto o esgoto original. Tanto o transporte como a deposição final deste lodo tóxico, lodo que é o resíduo final do tratamento de esgoto, em aterros especialmente preparados para tanto, constituem custos altos. Por tudo isso, a descoberta, as pesquisas da Unesp a respeito da utilização deste lodo na agricultura são de extrema relevância e oportunidade. A pesquisa, feita por Dânia Elisa Cristofoletti Mazeu, aluna de pós-graduação do curso de Ciências Biológicas, levou 4 anos para ser publicada. A aluna misturou lodo ao solo em várias proporções e o enterrou. Depois de 1 ano, a análise mostrou que a carga tóxica contida no lodo havia desaparecido. Segundo a pesquisadora Dânia Mazeu, a proporção ideal revelada pelos testes foi de 50% solo, 50% lodo, tanto para as plantas quanto para os peixes, minhocas e leveduras. Os efeitos tóxicos foram decrescendo após 12 meses. Pois embora esse resíduo tenha uma alta carga tóxica, ele também tem um conteúdo orgânico muito alto. A fase atual desses estudos da Unesp é a de tentar verificar se esses estudos, que deram certo já em laboratório, podem ser utilizados em larga escala, podendo dessa forma reduzir não só os custos, como aumentar a produtividade da nossa agricultura. Segundo dados publicados pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz Exalc, o Brasil é o 4º consumidor mundial de fertilizantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Infelizmente, 70% dos fertilizantes utilizados no país são importados, o que quer dizer que a nossa indústria só consegue produzir 30% daquilo que nós consumimos, o que mostra que nós temos uma grande dependência externa nesse setor, que prejudica a nossa balança comercial e, ao mesmo tempo, mostra também que há uma grande gama de oportunidades nesta área para soluções alternativas na produção, distribuição e consumo de fertilizantes. O produtor rural Euclides Donizete Altarujo espera que a descoberta possa, no futuro, baratear os custos. Ele tem uma lavoura de 700 hectares de cana-de-açúcar e gasta o equivalente a R$100 mil por ano só com fertilizantes. Segundo ele, com essa economia, poderia aumentar a produção e comprar um trator novo para melhorar a lavoura. O Viver Sustentável foi até a Unesp, em Rio Claro, para saber maiores detalhes sobre essa pesquisa. Se do ponto de vista ambiental, a estação de tratamento de esgoto ela é importante porque ela vai tratar o esgoto antes de ser liberado nos nossos recursos hídricos, tem um outro lado negativo que é a geração desse lodo. E o que fazer com esse lodo? Existe uma tendência muito grande de crescimento na produção do lodo, principalmente porque aqui no nosso país menos de 40% da população brasileira tem esgoto tratado. Então, com isso, com essa tendência de aumento, vai acarretar em uma maior geração de lodo. E o lodo, hoje, ele é disponibilizado em aterros sanitários. E isso demanda um gasto, ou seja, você tem um custo maior para tratar o esgoto. Acontece que o lodo ele é muito rico em matéria orgânica e outros nutrientes, que pode ser aproveitado na agricultura como um fertilizante. E o trabalho dela foi com essa intenção,
de retirar a toxicidade de um material que a gente sabe que pode prejudicar o meio ambiente, né, e transformar esse material, torná-lo ainda melhor, não só retirar do ambiente, mas transformá-lo em um material que vai ter um fim mais nobre, que é também atuar como fertilizante agrícola. Então esse projeto, ele foi um projeto de doutorado desenvolvido na Unesp de Rio Claro e que durou aproximadamente 4 anos. Durante o desenvolvimento desse projeto, nós coletamos amostras de lodo da estação de tratamento de esgoto da cidade de Rio Claro e diluímos essas amostras com o solo do Jardim Experimental aqui da Unesp. Então o lodo e essas misturas de lodo e solo na proporção de 10%, 25% e 50%, eles foram acondicionados em sacos plásticos. Esses sacos eles estavam perfurados e foram enterrados no Jardim Experimental. Isso propiciou um ambiente ideal para que houvesse troca entre micro-organismos do solo com o lodo. Então, baseado na ação desses micro-organismos em degradar substâncias tóxicas, é que nós conseguimos trabalhar em função de descontaminar esse lodo. Então, período de 2 meses, 6 meses e 1 ano, nós fizemos ensaios com vários organismos. Então, nós utilizamos bactérias, utilizamos leveduras, utilizamos minhocas, utilizamos plantas e utilizamos cultura de células humanas. E nós verificamos que após 1 ano, o efeito do lodo ele ia assim decaindo com o aumento da biorremediação. E a mistura mais eficiente foi na proporção de 50% de solo, 50% de lodo, porque ao final de 1 ano o efeito tóxico dessa mistura, o efeito prejudicial para esses organismos aí, tinha decrescido em níveis praticamente zero. Nos orgulhou muito, porque além de ser um dos 25 trabalhos mundiais considerados de importância de pesquisa, foi o único da área biológica que foi contemplado. Então mostra pra gente, né, que a gente está no caminho certo. Nós devemos realmente trabalhar com a questão de minimizar os comprometimentos, os efeitos que o próprio homem vem causando no ambiente e degradando tanto o nosso sistema. Tami, a expectativa de crescimento populacional projeta que o planeta terá cerca de 9 bilhões de pessoas até 2050. Como vamos alimentar tantas pessoas de forma sustentável? Para alimentar 9 bilhões de pessoas, é preciso, em primeiro lugar, aumentar a produtividade, melhorar os índices de produção na agricultura no mundo todo. Isso é possível? Sim, é possível, porque ainda se produz em muitas regiões do planeta com indicadores de produtividade imensamente baixos. Há um grande espaço para crescer a produção por unidade de terra, por unidade de trabalhador rural. No entanto, o grande desafio será produzir de uma forma sustentável, ou seja, preservando a terra, preservando a água, preservando os recursos naturais para as futuras gerações, utilizando-a no limite daquilo que é renovável e sem agredir os biomas mais sensíveis, como é o caso das florestas e dos cursos d'água. Você sabia que, em comparação com os demais biomas brasileiros, a Amazônia é o que detém o maior número de áreas de proteção integral? No total, são 26. O bioma também possui o maior percentual de florestas oficialmente protegidas. São 3,2% da área total da Amazônia, mas apenas 0,38% da área dos parques e reservas hoje existentes na Amazônia está protegida de fato, pois grande parte desses locais se encontra muito próximo às cidades.
Olho vivo, consumidor. Opte por alimentos nacionais, especialmente da região do país em que você reside. Quanto maior a distância percorrida pelo produto para chegar ao supermercado, maior a emissão de carbono gerado pelo transporte. A agricultura é responsável por cerca de 13% das emissões globais de gases de efeito estufa, quase o mesmo que transporte. Contudo, muito pouco desse montante é dióxido de carbono, pois em que pesem as enormes quantidades de CO2 geradas pelas atividades de cultivo, a balança fica mais ou menos zerada em função de que as lavouras também capturam CO2 para poderem crescer. Quem nos fala sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tame. A contribuição da agricultura para a produção de gases do efeito estufa se dá principalmente nas emissões de metano e óxido nitroso. A produção de metano está ligada à ação de micro-organismos no seu processo de digestão de alimentos em ambientes com pouco oxigênio, notadamente nos intestinos dos animais destinados à produção de carne, leite e lã. Quanto ao óxido nitroso, ele é produzido diretamente do solo, notadamente em terrenos que são encharcados com fertilizantes que contêm muito nitrito ou estrume e, portanto, grande quantidade de nitrogênio. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne cientistas de todo o mundo para estudar o fenômeno do aquecimento global, estima que em 2030, 1/3 das emissões de gases do efeito estufa advirão da agricultura. A queima de biomassa, sobretudo das florestas, também contribui com significativas quantidades de dióxido de carbono. No caso específico do Brasil, as queimadas nos colocam entre os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, que só é contrabalanceado pelo fato de também termos a matriz energética mais limpa do planeta, em virtude de gerarmos a maior parte da nossa energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a hidrelétrica. No entanto, há diversas maneiras de diminuir as emissões de gases do efeito estufa da agricultura, notadamente com técnicas de manejo do solo mais acuradas e também relacionadas à dieta dos animais. Em ambos os casos, é preciso incorporar avanços tecnológicos. Vamos ver agora uma matéria sobre a pecuária sustentável. A maior biodiversidade do planeta pode se extinguir. A Amazônia possui um riquíssimo ecossistema. São inúmeras as espécies animais e vegetais encontradas por lá. Muitas delas ainda são desconhecidas pela humanidade. Isso significa que você tem a maior riqueza de vida na floresta e nos rios da Amazônia do que em qualquer outro lugar. Tem milhões de espaços, você tem mais peixes no Rio Amazonas, mais espécies de peixes no Rio Amazonas do que no Oceano Atlântico. Você tem mais árvores na Amazônia, num único hectare da Amazônia, você tem muito mais espécies de aves do que em toda a América do Norte. Você tem uma quantidade de pássaros absolutamente gigantesca, mamíferos. Mas sabia que nós somos enormes colaboradores da destruição na Amazônia? Por quase 40 anos, grandes partes da floresta têm sido queimadas para dar espaço aos grãos e ao gado. A cada 18 segundos, 1 hectare da Amazônia é transformado em pasto. Você sabe de onde vem a carne ou os produtos em couro que você compra? Pois é, o leite do seu café da manhã, a carne das refeições, o seu tênis de couro podem estar contribuindo com o aumento da temperatura do planeta e com os eventos climáticos devastadores, pois 80% das áreas desmatadas da Amazônia estão ocupadas por gado. A pecuária tem um papel central nesse processo. Então, se a gente for fazer um cálculo de qual é o papel da pecuária na emissão de gases para falar com efeito estufa, que torna o Brasil o 4º maior emissor do mundo, a gente vai ver que a pecuária é o principal fator de ameaça ao nosso futuro.
A pecuária ilegal brasileira também afeta o regime mundial de chuvas. A floresta amazônica é responsável por 60% de toda a precipitação em diversas áreas do planeta. As chuvas que caem nas regiões mais ricas do Brasil, nos solos mais ricos do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no norte da Argentina, no Paraguai. Se a gente perde a floresta, essas regiões também serão afetadas, ou seja, o impacto para a Amazônia, da perda da Amazônia é global. Mas não é só na América. O mundo inteiro é abastecido com a chuva produzida na Amazônia. A gente observou que existem sinais que se propagam para outras regiões do globo com aumento e redução da chuva, como por exemplo aqui na África, essa parte aqui próxima da Europa, aqui na Oceania. Então a ideia, segundo esse resultado com o modelo numérico, é que é como se você perturbando a Amazônia, você gera como se fossem sinais que se propagam para outras partes do globo e afeta o clima em regiões remotas. A exploração dos recursos naturais da Amazônia vai contra a sustentabilidade e não traz benefício algum à humanidade. A destruição da Amazônia é burra do ponto de vista econômico, ela é criminosa do ponto de vista ambiental e desastrosa do ponto de vista social e é uma péssima opção para o país. Essa floresta aqui é a maior floresta do mundo, está sendo desaparecendo debaixo dos nossos olhos e por nossa causa. Oi, meu nome é Maiara, sou estudante de Direito e gostaria de saber do professor Tami se é possível criar gado na Amazônia de forma sustentável. É possível, mas não é fácil. Aliás, é muito difícil. Em primeiro lugar, as propriedades precisam estar regularizadas do ponto de vista legal. 80% da área é reserva legal, não pode ser tocada. E a pecuária só pode ser implantada em 20% da área. A segunda questão é agronômica. Os solos, o clima, tudo isso precisa ser compatível com a produção pecuária. Por último, na média, para se criar um boi na Amazônia, nós precisamos de 1,5 hectares, 15 mil metros. Será que não conseguimos encontrar alguma outra aplicação mais rentável para que seja mais econômico manter em pé essa floresta do que derrubá-la, do que derrubar 15 mil metros quadrados de floresta por cabeça de gado? Meu nome é Jéssica, faço faculdade de moda e professor. Eu ouvi dizer que para aumentar a produção de carne, só bastaria usar as áreas que já foram degradadas ao invés de continuar desmatando. É evidente, é isso que deveria acontecer. Em primeiro lugar, recupero as áreas degradadas e não toco nas florestas. Mas isso não ocorre. Ocorre exatamente o contrário, porque fica mais caro recuperar as áreas degradadas do que invadir, destruir uma floresta. A legislação exige, para transformar uma área degradada numa propriedade legalmente produtiva, que eu recupere os 80% de florestas que já foram degradadas, para poder utilizar os 20% numa atividade comercial. Portanto, o custo de produção, de implantação nessas áreas degradadas, acaba ficando muitas vezes maior do que atacar uma floresta ainda intacta. Isso pode ser resolvido através de subsídios do governo. A forma de reequilibrar o jogo, estimular a recuperação das áreas degradadas, cabe a uma ação de governo, criando uma economia da floresta, criando incentivos para que nós recuperemos as áreas já degradadas. No próximo bloco, entre outros temas, veremos uma matéria sobre agricultura orgânica. O Viver Sustentável pergunta: qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país? Letra A, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. B, São Félix do Xingu, no Pará. C, Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ou letra D, Rio Branco, no Acre. A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país. A resposta correta é letra B, São Félix do Xingu, no Pará. O município é um dos campeões em desmatamento nos últimos anos. Se o Brasil pretende liderar em termos de desenvolvimento sustentável, também precisará investir na economia verde e isso implica em ter uma agricultura sustentável. Na primeira parte do nosso programa Viver Sustentável de hoje, vimos que o metano e óxido nitroso são as maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa ligadas à produção agrícola. Quem comenta sobre o assunto é o agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Terras cultiváveis, na realidade, podem se transformar em verdadeiros sorvedouros de carbono, contribuindo para diminuir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Para tanto, é preciso que se substituam técnicas agrícolas ligadas ao cultivo do solo, por exemplo, implantando o plantio direto. Estas novas técnicas, como é o caso do plantio direto, não são baratas. No primeiro ano de implantação, elas são bastante onerosas, mas podem ser compensadas, podem ser viabilizadas do ponto de vista econômico com a instituição da carbon tax, da taxação do carbono, ou seja, da cobrança de uma taxa por tonelada de carbono emitida, de tal forma que a redução desta emissão de carbono signifique um ganho para o agricultor. A derrubada e a queima de florestas também contribuem com cerca de 8 bilhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera a cada ano. Trata-se de um volume enorme, mais do que o total das emissões humanas de gases de efeito estufa e mais do que as emissões da agricultura e dos transportes. Destruir florestas é uma das formas mais irracionais de prejudicar o clima do planeta. Infelizmente, grande parte destas florestas que vêm sendo destruídas estão na região tropical, principalmente na região amazônica. Os motivos para este desmatamento ilegal vão desde o tráfico de madeiras nobres até a simples queima das áreas florestais para utilização da terra em atividades agropastoris ou de lavouras de subsistência. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta e uma das mais extensas reservas florestais do mundo. Por isso, cuidar do remanescente da flora e da fauna passou a ser uma obrigação nacional. Mas você sabia que é possível desmatar sem agredir a floresta? Mas isto só é possível quando existe um plano de manejo florestal, em que somente uma parte das árvores é retirada, deixando todas as demais árvores crescerem e se regenerarem. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, tem aprovado inúmeros projetos de manejo florestal. Um deles é o projeto Orça, no Vale do Rio Jari, que vamos ver agora e que foi recomendado pela FAO, Organização para Alimentação e Agricultura, órgão das Nações Unidas. Como desmatar sem agredir a floresta? Isso só é possível quando é feito um plano de manejo florestal, em que apenas uma parte das árvores é retirada, dando tempo para que a floresta cresça e se regenere. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, tem analisado e aprovado inúmeros planos de manejo florestal. Exemplo destes planos de manejo florestal aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente está o do Grupo Orça, no Vale do Rio Jari, dos estados do Pará e do Amapá, que em 2010 foi reconhecido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como um dos 25 modelos de excelência em manejo de floresta na América Latina e Caribe. A área de manejo é dividida em lotes, 20, 30, 40 lotes. A cada ano maneja-se um lote.
após o manejo do último lote, isto é, após 20, 30 ou 40 anos, repete-se o ciclo. Este manejo é certificado pelo FSC, Forest Stewardship Council, Conselho de Manejo Florestal, que envia uma equipe multidisciplinar de técnicos e engenheiros florestais para acompanhar a execução daquilo que foi planejado, de modo a causar o menor dano possível à floresta. Os governantes e as empresas podem fazer para melhorar a segurança alimentar ao redor do mundo? O governo pode atuar em duas pontas. A primeira, do lado da oferta, estimulando a produção de alimentos, auxiliando o agricultor, auxiliando o produtor rural através de políticas públicas consistentes. Crédito rural no momento oportuno, seguro rural, política de preços mínimos, também investimentos em estocagem e armazenamento da safra, logística, investimento em infraestrutura para o escoamento da safra. Tudo isso ajuda muito a termos uma produção suficiente para alimentar toda a nossa população e ainda ter um excedente para exportar. Por outro lado, o governo também precisa atuar do lado da demanda, assegurando o nível de emprego, com políticas para gerar emprego e renda para a grande maioria da população. E para aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, aqueles que são excluídos, não dá para ignorar a importância de políticas de transferência de renda e de inclusão social. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, vamos conhecer agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Sustentável e agradecemos a participação do professor Mendes Tami e a sua audiência. Não se esqueça, você também pode enviar suas sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos arquivos de programas através do nosso site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!